dizer aos companheiros e companheiras, sabe, que seguem, acompanham, discutem, aplaudem e reclamam do Bloco da Cidadania, que nós estamos vivendo no Brasil um momento, eu diria, extremamente importante, porque vamos ter eleições e é sempre momento de debate. Mas eu acho que é importante que a gente perceba o seguinte, ou seja, nós precisamos valorizar tudo aquilo que é e que existe de mais sério no Brasil. E aí tem implacável. A esquerda, quando faz oposição, a esquerda sempre condescendente, ela respeita valores, ela não entra em questões pessoais, ela respeita o direito humano. A direita não, a direita é implacável. Vocês que acompanham a internet sabem o baixo nível, sabem que dentre coisas boas tem coisas que não merecem nem ser citadas. E quando você tem um instrumento como o Bloco da Cidadania, sabe, para falar coisa séria, é importante não só a gente seguir acompanhando, mas a gente contribuir para que a gente tenha mais blogs, sabe, exemplares com o Bloco da Cidadania. Realmente foi uma pancada um pouco forte, né? Assim, a gente que era do núcleo mais operacional do presidente, nas viagens, pé no chão, né? Tá com o povo. A impressão era primeiro turno ou sair na frente, largar na frente pro segundo turno, né? O general Marco Antônio Freire Gomes é o novo comandante do Exército Brasileiro. Ele assume a função ocupada pelo general Paulo Sérgio. A cerimônia de passagem do comando foi realizada no Clube do Exército, com a presença de autoridades civis e militares. Entrego o comando do Exército Brasileiro, Exército de Caxias, ao senhor general de Exército Marco Antônio Freire Gomes. Assumo o comando do Exército Brasileiro. O que me leva a mais uma reflexão. Será que os nossos bravos comandantes, eu duvido, mas não consigo deixar de pensar, será que os nossos bravos comandantes estariam colocando a sua carreira e os seus interesses pessoais à frente do juramento de defesa à pátria que eles fizeram? O ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, afirmou em depoimento à Polícia Federal que uma minuta golpista, que decretava estado de sítio, foi lida em uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro em 7 de dezembro de 2022, em Brasília. No depoimento em 2 de março, ele disse que uma versão do documento foi apresentada em uma primeira reunião entre Bolsonaro e os comandantes das Forças Armadas, no Palácio da Alvorada, em 7 de dezembro de 2022. Abre aspas. Que na referida reunião, possivelmente Felipe Martins leu o referido conteúdo aos presentes e depois se retirou do local, ficando apenas os militares, o então ministro da Defesa e o então presidente da República Jair Bolsonaro. Fecha aspas. Ex-assessor da Presidência da República, Felipe Martins é um dos investigados pela PF sobre uma tentativa de golpe de Estado. O general Marco Antônio Freire afirmou que Bolsonaro informou a ele que o documento estava em estudo e que depois reportaria a evolução aos comandantes. A ameaça de prisão aconteceu, segundo o ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, numa das reuniões entre os chefes das Forças Armadas, Bolsonaro e interlocutores do ex-presidente. No depoimento, Batista Júnior diz que após o segundo turno das eleições, depois de Bolsonaro aventar a hipótese de atentar contra o regime democrático por meio de algum instituto previsto na Constituição, GLO, Estado de Defesa ou Estado de Sítio, o então comandante do Exército, general Freire Gomes, afirmou que caso ele tentasse tal ato, teria que prender o presidente da República. Em outra... Pois é, você veja que a situação no final de 2022 era de um total esmagamento dos chefes militares que se recusaram a dar o golpe. Esse Paulo Figueiredo, ele foi um dos que mais atentou contra aqueles militares legalistas que se recusaram a praticar o que o Bolsonaro queria. Seja como for, as coisas começam a entrar nos eixos. O Alexandre de Moraes, como eu mostrei em vídeo ontem à noite, que eu convido você a assistir, o último vídeo da última sexta-feira, mostrava que o Alexandre de Moraes
vendo estratégia de procrastinação, de empurrar com a barriga o julgamento do golpe pelos golpistas, que indicaram um monte de testemunhas, inclusive testemunhas que não iriam falar. O próprio Moraes foi indicado como testemunha pelos golpistas, e ele disse, então, que se eles queriam tumultuar o julgamento, empurrar com a barriga, ele adotaria uma medida para impedir que isso acontecesse, e a medida foi simplesmente se negar a intimar as testemunhas da defesa, intimar somente as testemunhas de acusação. O que é que quer dizer isso? Que a justiça não vai obrigar ninguém a depor. As pessoas só vão depor se quiserem. Só quem vai ser obrigado a depor serão as testemunhas da acusação. Isso faz com que as testemunhas que não quiserem depor por estarem sendo constrangidas não são obrigadas, e aí, por exemplo, o Anderson Torres ele indicou 36 testemunhas. O que acontece? Nesse momento, uma grande parte dessas testemunhas não vai querer falar e acabou. E aí o julgamento vai andar muito mais rápido. O processo da trama golpista entra em fase de depoimentos nesta segunda-feira, com risco de esvaziamento. Por quê? Simplesmente porque muitos simplesmente não vão aparecer, vão se recusar aí. Nós vamos falar aqui do depoimento que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, na segunda-feira, do general Marco Antônio Freire Gomes, que ameaçou prender o Bolsonaro, segundo o Batista Júnior, que também confirma a versão do Freire Gomes. E antes de falar disso, só vamos lembrar o seguinte: esses dois militares foram indicados por Jair Bolsonaro para ser, respectivamente, Freire Gomes, comandante do Exército, no lugar de Paulo Sérgio Nogueira, que se tornou ministro da Defesa e foi indiciado, inclusive, na trama golpista, e o Batista Júnior, que é o brigadeiro comandante da Aeronáutica, brigadeiro do ar, que é o cargo mais alto na Força Aérea. Esses dois, a fala desses dois, mas sobretudo do Freire Gomes, que é da instituição na qual o Bolsonaro mais apostou, que foi indicado por ele, dizer o que o Freire Gomes já disse e vai confirmar na segunda-feira, simplesmente acaba com o Bolsonaro. Acaba com o bolsonarismo. Eles não têm mais argumento. Eles não podem falar que é uma conspiração do Moraes, que o Moraes é malvado. São os militares que ele cultuava que estão dizendo que ele tentou dar um golpe. Quer dizer, é arrasador. E chegou a hora da verdade, então. Freire Gomes, ele comandou o Exército durante o governo Bolsonaro em 2022 e ameaçou prendê-lo. E ele não é alvo da operação que investigou, não foi alvo e não é indiciado, nem se tornou réu do golpe. Em depoimento, ele confirmou que Bolsonaro apresentou a ele a minuta golpista, e ele disse que sempre deixou evidenciado que não participaria da tentativa de golpe e sofreu ataques por esse motivo. Ele chegou a ser xingado de cagão pelo general Braga Neto, que era o vice Bolsonaro. Ele esteve presente nessas duas reuniões que tratou do golpe, e Freire Gomes foi o terceiro comandante do Exército no governo Bolsonaro entre março e dezembro de 2022. Ele assumiu o cargo após o Paulo Sérgio Nogueira deixar o posto para se tornar ministro da Defesa. Antes de comandar o Exército, Freire Gomes estava à frente do comando das operações terrestres. Ele nasceu em 1957, tem 67 anos, nasceu em Pirassununga, interior de São Paulo, e foi declarado aspirante oficial da Cavalaria em dezembro de 1980, instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras, adido na Espanha e comandante do 1º Batalhão de Ações de Comandos em Goiânia. Ao longo da carreira serviu no Mato Grosso do Sul, em Pernambuco e na Paraíba. E ele aparece nessas investigações, nessa reunião no Palácio Planalto, e dando ordem de prisão para o Bolsonaro. Ele assumiu o comando do Exército em 31 de março e
na verdade, metade dos réus pela trama golpista inclui o Freire Gomes como testemunha de defesa em ação no STF. Bom, aqui está o relatório da Polícia Federal de 884 páginas. Aqui fica expresso com muita clareza que o Freire Gomes, os militares, mais de um militar, acusam o Bolsonaro de tentar o golpe. Então não é uma história da carochinha, não é uma invenção do Alexandre de Moraes. O próprio exército brasileiro está acusando o Jair Bolsonaro. Veja só que o Freire Gomes, ele foi convidado a aderir à trama golpista e, com isso, ele aparece muitas vezes nas mensagens. Apesar de apagar dados em seus telefones celulares, as medidas cautelares de quebra de sigilo telemático foram exitosas em recuperar trocas de mensagens pelo WhatsApp que demonstraram o objetivo da reunião do Freire Gomes, que era aquele. E aqui o Freire Gomes ele faz todo um relato, não é, daquilo que ele aparece várias vezes aqui nessa denúncia desse indiciamento da Polícia Federal, e ele deixa muito claro que o Bolsonaro estava tramando um golpe e propôs isso a ele, não é? Em mensagem, o Braga Neto xingou o ex-comandante do Exército e cobrou apoio ao golpe. O Braga Neto chamou o Freire Gomes de cagão, e Bolsonaro e os militares, alvos de investigação, também apoiaram esses ataques. Em mensagem trocada com o militar, um mês e meio após as eleições de 2022, o Braga Neto reclama de o então comandante do Exército, general Freire Gomes, não ter aderido ao movimento golpista para manter o Bolsonaro no poder. Braga Neto chama Gomes de cagão, e a conversa de Braga Neto foi com Ailton Barros, militar do Exército e candidato do PL, partido Bolsonaro, nas eleições para deputado no Rio de Janeiro. A troca de mensagens consta naquele documento que você viu, as 884 páginas da Polícia Federal que indiciam o Jair Bolsonaro, e consta na denúncia da PGR também. Na conversa de celular em dezembro de 2022, Braga Neto encaminha a Ailton um texto atribuído a um amigo das Forças Especiais. O trecho é uma queixa pela não adesão do comandante ao golpe. Meu amigo, infelizmente tenho que dizer que a culpa que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente, diz texto encaminhado pelo Braga Neto. Bolsonaro foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral em inelegibilidade, e isso foi no momento em que o Braga Neto surtou e foi aí para cima, não é, do Freire Gomes. Em resposta a Braga Neto, Ailton diz que o interlocutor do Braga Neto diz que devem continuar insistindo com Freire Gomes, que se o comandante continuasse resistindo, deveria ser entregue aos leões. Braga Neto então diz: oferece a cabeça dele, cagão. Veja só que ao fazer essa proposta, o Braga Neto colocou o Freire Gomes numa situação que infernizaria a sua vida. Ele começou a ser atacado sem parar nas redes sociais, e aquele Paulo Figueiredo foi um dos que mais atacou. O ex-ministro e candidato a vice Bolsonaro ordenou que infernizassem a vida dos comandantes das Forças Armadas e familiares que não apoiaram o golpe. O ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro, orientou ataques aos chefes das Forças Armadas que não aderiram a um plano de golpe de Estado. Segundo o relatório da Polícia Federal, ele deu ordem para que os investigados disseminassem notícias falsas sobre oficiais nos postos de comando e infernizassem a vida de seus familiares. Em troca de mensagens, o ex-militar Ailton Barros sugere pressionar Marco Antônio Freire Gomes, comandante do Exército no governo Bolsonaro, caso ele mantivesse a posição contra os golpistas. Vamos oferecer a cabeça dele aos leões, afirmou Ailton. Braga Neto, por sua vez, concordou e deu a ordem: oferece a cabeça dele, cagão.
Segundo o documento, o ex-ministro também determinou ataques direcionados ao então comandante da Aeronáutica, o tenente brigadeiro Carlos Batista Júnior. Senta o pau no Batista Júnior, traidor da pátria. Daí para frente inferniza a vida dele e da família, escreveu. Elogia o Garnier, né? Eles elogiam o Almir Garnier, que era o comandante da Marinha, e fode o BJ, Batista Júnior, acrescenta. Logo depois, Braga Neto encaminhou imagens que associavam o tenente brigadeiro ao comunismo e ao presidente Lula. De acordo com a PF, o ex-ministro também atuou para atacar o Tomás Paiva, atual comandante do Exército. Bom, aqui você vê. Meu amigo, infelizmente, tenho que dizer, aqui é o Braga Neto, que está acontecendo e acontecerá, a culpa do que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Aí é o Ailton falando com o Braga Neto. E o Braga Neto, então vamos continuar na pressão se isso se confirmar. Você veja que tem provas, né? Você tem provas absolutas, em áudio, em vídeo, de todas as formas, testemunho de militares com a carreira que tem um Freire Gomes, não é? Uma carreira longa do Exército. O Freire Gomes disse à Polícia Federal que manteve o acampamento no QG do Exército logo após as eleições de 2022, porque o Bolsonaro mandou, não é? Então esse é um fato muito grave que mostra que o Bolsonaro estava por trás de tudo isso que aconteceu no Brasil. E aí o Bolsonaro agora pediu ao STF no dia 13 a suspensão de audiências das testemunhas do golpe, quer tentar atrasar isso, porque ele não sabe o que fazer, e as denúncias das últimas horas, com os áudios, com tudo, e agora o depoimento desses generais, isso vai repercutir como uma bomba na opinião pública. E a defesa de Bolsonaro ontem pediu, o Moraes já tinha negado, aí ontem a defesa do Bolsonaro pediu de novo o adiamento da oitiva das testemunhas, e o Moraes negou de novo adiar o julgamento da PF, que gravou áudio sobre o golpe. Do policial federal também, ele vai ter que depor. E aqui você vê que as testemunhas já estão definidas. Então, as testemunhas de acusação, a principal delas é o Marco Antônio Freire Gomes, que ele é testemunha também, de Mauro César, do Mauro Cid, do Almir Garnier, do Bolsonaro e do Paulo Sérgio Nogueira. Só que ele só vai depor para eles se ele quiser. E ele já não aparece na relação de testemunhas de Bolsonaro. Ou seja, ele vai depor como testemunha de acusação. Das defesas ele não vai depor para ninguém. E aí os áudios do golpe revelados após a denúncia estão virando desculpa e munição para as defesas, que eles estão dizendo que não tiveram tempo. Esse aqui é o sujeito que queria matar todo mundo, o agente da PF, Vladimir Matos Soares, uma coisa absurda, horrível. E o policial acusado na trama golpista pede para adiar o julgamento após falar que ia cortar a cabeça do Alexandre de Moraes. Imagina, e ele ainda tem a cara de pau de pedir para adiar o julgamento contra ele. Bom, a revista Veja publicou um relato muito extenso sobre as revelações do ex-comandante do Exército, sobre a trama golpista. É muito material e o golpe foi confirmado plenamente por ele. Indagado se o conteúdo apresentado nesse momento ao depoente foi apresentado na reunião, ele disse que sim, que na referida reunião o tal Felipe Martins leu o referido conteúdo aos presentes e depois se retirou do local, ficando apenas os militares, o então ministro da Defesa e o Bolsonaro, que o Bolsonaro informou ao depoente e aos presentes que o documento estava em estudo e depois reportaria a evolução aos comandantes, que em outra reunião no Palácio do Alvorada, em data que não se recorda, Bolsonaro apresentou uma versão do documento com a decretação do Estado de Defesa e a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral para apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral, que na reunião estavam presentes os 3 comandantes das Forças Armadas, Batista Júnior, Almir Garnier e o depoente Freire Gomes e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que o Freire Gomes e o Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo e que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude.
e que acreditava, pelo que se recorda, que Almir Gardinier se colocou à disposição do Bolsonaro. Então, tudo isso, minha amiga, meu amigo, está vindo à tona, e é este homem aqui que vai realmente pregar o último prego no caixão do Bolsonaro, porque a fala dele não tem defesa. Os próprios bolsonaristas vão ficar muito constrangidos com tudo isso, e inclusive o presidente da Câmara dos Deputados vai ficar muito constrangido de apoiar essa patranha, essa coisa asquerosa que o Bolsonaro e os seus comparsas tentaram praticar no Brasil. Acabou para todos eles.